Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, nós estamos na jornada do vinho novo em odres novos. Esse é o nosso 10º dia de devocional e quanta transformação na nossa mente o Senhor tem nos proporcionado a viver através dessas reflexões. Hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito da nossa insuficiência, a maneira como nós lidamos com aquilo que não é possível, com aquilo que não temos, com aquilo que é difícil para nós, como é que eu posso dizer, com aquilo que falta, né? Com aquilo que falta. Então, assim, para isso eu queria meditar um pouco sobre João capítulo 6, onde vai contar a história, né, da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus estava em uma jornada aí ministerial intensa, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo edificadas, ministrando sobre a vida das pessoas, e ele vê numa certa situação que o cansaço já tinha chegado no nível máximo, que as pessoas precisavam agora, naquele momento, era de se alimentar de comida. E aí ele pergunta para os discípulos, né? E ele fala para Filipe, para poder preparar alguma coisa, para que aquelas pessoas pudessem se alimentar. E aí Filipe ficou desesperado, falando: Meu Deus, Jesus, onde que a gente vai comprar pão para dar de comer para essas pessoas? E aí, só que Jesus estava testando Filipe, né? Testando. E aí ele disse que, nossa, 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço, mas a gente não tem onde recorrer. A gente está no meio do nada aqui, Jesus. Não tem uma mercearia, não tem nada. É melhor mandar esse povo embora aqui. Que é assim que a gente faz, né, gente? Quando a gente acha que aquilo que a gente tem é insuficiente, quando a gente se vê numa situação difícil, a gente pensa assim, é melhor desistir, né? Manda esse povo embora. Não é de Deus estar nessa situação, não. A gente já pensa assim, né? Ah, se não tem, se não consegue, não é de Deus, então vamos desistir. Só que André escutou a conversa e André estava de olho, né, na multidão. E a partir desse olhar de André, ele percebe que tinha um menino que tinha 5 pães e 2 peixes e, né, e leva aquele recurso do menino até Jesus. Gente, vamos falar a verdade. 5 pães, pensa com a cabeça de André. Tá, nós precisamos alimentar 5.000 pessoas, né? 5.000 homens, não contando as mulheres e crianças. E aí, André chega com 5 pães e 2 peixes, parece que até brincadeira, né? Como assim? Eu tô precisando de muita comida. Mesma coisa, nós estamos num retiro espiritual e aí de 500 pessoas e eu trago lá 5 pães. Ô, gente, nós vamos agora o café da manhã do retiro, 5 pães. Não dá, né? Parece até brincadeira. E aí a gente imagina que Deus não faria nada, né, com aquele, com aquele insuficiente, né? E eu queria falar sobre isso, que aquele menino, ele deu o insuficiente para Jesus. E Jesus fez o resto. Aquele menino, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos, e aquilo ali era insuficiente para Deus fazer alguma coisa. Só que Deus, ele trabalha no nosso insuficiente, a gente precisa reconhecer isso. Nem todas as vezes nós teremos o suficiente para cumprir todas as demandas da vida. Nem sempre nós vamos ser suficientes para poder viver tudo que Deus espera de nós. Porque Deus não espera que tenhamos o suficiente. Deus espera que levemos o nosso insuficiente a Ele, pois é através dele que Jesus responderá à demanda das situações. Então, tem momentos das nossas vidas que nós não vamos ter o suficiente, ser o suficiente, não vamos ter a força o suficiente, não vamos ter a sabedoria o suficiente, nós vamos ter a habilidade o suficiente. E o que Deus quer nesses momentos é que a gente se humildeça, entregue para Ele a nossa insuficiência, ao invés de desistir, abrir mão e ir embora.
Porque quando damos o nosso não suficiente, quando nós damos o insuficiente para Deus, Ele abençoa parte e alimenta o seu povo. Então nós temos que aprender a perseverar no meio da insuficiência, ao invés de desistir. André poderia ter olhado a situação, o próprio menino que tinha 5 pães e 2 peixes podia falar assim: André, não é por nada não, mas isso aqui dá para alimentar no máximo 2 pessoas, 3 homens, no máximo. Eu não vou passar essa vergonha de entregar o meu insuficiente para Jesus, esse homem que está fazendo tanta coisa maravilhosa, esse homem tão potente, né? Eu não vou passar essa vergonha, mas é esse lugar de humildade, sabe? Muitas vezes a gente desiste porque a gente é arrogante, porque a gente quer ser o suficiente, porque a gente quer mostrar o nosso suficiente, porque a gente quer mostrar que a gente conseguiu. E mostrar que nós não temos, o que nós não conseguimos, o que nós não sabemos fazer e entregar isso diante de Deus, isso gera humildade e Jesus abençoa e faz um milagre através disso. Então, assim, muitas vezes, até na minha própria vida, eu nunca acho que eu tenho o suficiente para poder tocar nas necessidades das pessoas ao meu redor. Às vezes as necessidades das pessoas ao meu redor são demandas muito altas, que eu acho que precisaria de estar mais preparado para poder ajudar. E o que eu faço? Eu entrego aquilo que eu tenho para as pessoas. E eu sei que Deus abençoa e multiplica, né? Então, pensa sobre isso. Talvez o que você não tem não é o suficiente para as demandas, né, da sua vida, das demandas das pessoas ao seu redor. Talvez você não ache que você é suficiente boa como mãe, é suficiente boa como esposa, é suficiente boa como ministra do Senhor, é suficiente boa como amiga, é suficiente boa como filha, sabe? Mas não desiste da sua vida por causa disso. Aprenda a entregar a sua insuficiência para Deus todos os dias, para que Ele possa gerar transformação e milagres nisso aí. Então, assim, é isso que Deus quer. Deus quer que nós apresentemos a Ele todos os dias as nossas insuficiências, dependendo dele para que haja, né, o alimento para as pessoas ao nosso redor. Porque nós, como, né, homens e mulheres, eu acredito que a maioria que é mulher, a gente tem as nossas demandas, das necessidades das pessoas ao nosso redor, né? As pessoas têm fome de nós, seja como mãe, como esposa, como filha, como funcionária, né? As pessoas elas têm expectativas de suprir necessidades da vida delas, das quais depende de nós. E aí, às vezes, a gente não se vê capacitado para suprir tanta expectativa, para fazer tanta coisa. E aí a gente acha que tudo que a gente tem é insuficiente, que não vai dar certo, e acaba desistindo de muita coisa. E a palavra de hoje é não desistir. Aprenda a se humildecer com o insuficiente, entregando para Deus, para que Deus, através da sua posição de fé, da sua posição de humildade, de entrega, possa fazer um milagre. Né? Nós precisamos reconhecer que não teremos, nem sempre teremos tudo para responder os desafios das nossas vidas. E quando nós entregamos o nosso insuficiente, Cristo é glorificado. A glória a Deus é estabelecida. E as pessoas, elas são alcançadas, não por causa de nós, mas por causa dele em nós, porque quando eu entrego a minha insuficiência a ele, eu permito que o poder dele passe por mim para alcançar as pessoas. Então, que essa meditação possa, sabe, acelerar, fortalecer o nosso coração nesse dia maravilhoso de sexta-feira, que a gente aprenda, né, a reconhecer o que nós temos, sermos gratas por aquilo que nós temos, que foi isso que Jesus fez com aquilo que se tinha no momento, que era 5 pães e 2 peixinhos. Ele aprendeu, ele viveu, né, em gratidão com aquilo ali, e através da gratidão com aquilo, com o insuficiente, é que se estabeleceu o milagre de Deus na vida daquelas pessoas.
Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que o Senhor já nos fez crescer. Não nos permita desistir porque achamos que temos pouco, que somos pouco, que o que temos é insuficiente. Não nos deixe desistir, Senhor, mas que nós venhamos tomar uma posição de humildade e de, mesmo reconhecendo que aquilo que a gente tem não seja o suficiente, a gente aprender a entregar isso diante do Senhor, para que a vontade do Senhor se estabeleça. Nos ajude, Pai, a permanecer e a não a desistir nos momentos em que a gente achar que o que temos é insuficiente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo. Eu espero que esse devocional tenha te abençoado muito. Se te abençoou, espalhe aí para todo mundo os seus grupos, rede social, porque, gente, precisamos pregar a palavra de Deus. O amor de Deus precisa chegar em corações e depende de nós, que somos as ferramentas nessa terra que Deus quer usar para poder apresentar Cristo para as pessoas. Se você não conhece o meu trabalho nas redes sociais, acessa lá no Instagram, Bruno Oliveira Mentoria Mulheres. Tem muito conteúdo que eu tenho certeza que vai te edificar. Um beijo no seu coração e até o próximo devocional.